Olá, chegamos à nossa oitava lição em nosso estudo na carta aos Efésios, uma visão espiritual. E nós temos observado em nossa primeira aula, na nossa aula introdutória, que o propósito dessa carta, quando o apóstolo Paulo escreve ali aos seus leitores que viviam na cidade de Éfeso, estudamos ali o contexto daquela cidade, nós observamos que o apóstolo Paulo estava buscando trazer a esses leitores, a estes crentes que viviam em Éfeso, uma visão espiritual. E nós temos observado desde o capítulo 1, versículo 3, até em nossa última aula, na semana passada, no capítulo 4, versículo 16, que em Cristo nós desfrutamos de bênção espiritual. Em Cristo nós desfrutamos de bênção espiritual. Nós vimos que nós dispomos de bênçãos espirituais em Cristo. Nós vimos que em Cristo nós temos vida espiritual. Vimos que também em Cristo nós participamos de uma edificação espiritual, judeus e gentios, todos aqueles que se entregam a Cristo. Nós vimos que em Cristo nós também nós possuímos um suporte espiritual, que é a oração. Nós vimos que em Cristo nós estamos participando de uma unidade espiritual e devemos preservá-la. E nós vimos em nossa última aula, então, que em Cristo nós recebemos uma liderança espiritual com o propósito de aperfeiçoar o corpo de Cristo. Então, temos visto que em Cristo nós, então, desfrutamos de bênção espiritual. Mas agora, a partir do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 6, versículo 9, e nós vamos estar dividindo em duas sessões, o estudo de hoje e o próximo estudo, onde nós estaremos vendo que em Cristo, além de nós desfrutarmos de bênção espiritual, também em Cristo nós travamos uma guerra espiritual. Em Cristo nós travamos uma guerra espiritual. E nós queremos hoje, então, em nosso estudo, dentro dessa guerra espiritual, nós vamos estar estudando o capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 14. Aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: isto, portanto, ou seja, diante de tudo aquilo que ele tem falado até agora, ele vai dizer: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Desta forma, Paulo está aqui exortando, ele está de uma certa forma protestando de uma forma prática para que os seus leitores não mais andassem como também andam os gentios, para que não mais vivessem como também vivem os gentios. E gentios aqui, dentro do contexto da carta, não significa aquele não judeu, porque nós já temos isso na carta. O apóstolo Paulo ensina que em Cristo gentios e judeus são um só. Mas gentios aqui significando aquela vida anterior, a vida no passado, o estilo de vida que eles tinham sem Cristo Jesus. E agora então Paulo está dizendo: portanto, eu exorto, eu protesto que vocês não mais andem, não mais vivam como também andam os gentios, como é o proceder, a conduta, o andar, o viver daqueles que estão sem Cristo Jesus. E aqui nos versículos 17 até o 19, Paulo vai descrever como é esta vida anterior que eles tinham sem Cristo Jesus, como é a vida antes de entregar a sua vida a Jesus. Versículo de número 18 diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, pela dureza do seu coração. Então, em primeiro lugar, observamos que uma vida sem Cristo Jesus é uma vida marcada pela dureza do seu coração. E o termo aqui usado pelo apóstolo Paulo é um termo muito forte que Paulo está usando aqui, quando ele diz essa dureza do coração. O apóstolo Paulo, ele está de uma forma geral dizendo que era ali uma insensibilidade, uma obstinação ou até mesmo uma mente fechada de forma geral.
mas também poderia significar, porque era uma palavra que tinha sua origem, em uma palavra usada para designar uma pedra que era mais dura que o mármore. Também era uma palavra aplicada à medicina, indicando ali um endurecimento das articulações que paralisam por inteiro os movimentos, ou até mesmo um calo que se forma na juntura de um osso quebrado, o qual é mais duro que o próprio osso, mas também pode significar uma perda de capacidade sensitiva, indicando algo tão endurecido e petrificado que não tem mais capacidade de sentir. O que Paulo está dizendo aqui é que uma vida sem Cristo, uma vida pagã, é uma vida tão endurecida que não tem mais capacidade de sentir. Até mesmo sua consciência pode estar petrificada. E essa dureza do coração vai conduzir o que vem a partir do versículo 17, onde ele diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, primeiramente aqui, na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Uma vida ali sem sentido, uma vida depravada, é o que Paulo está querendo dizer. Mas também versículo 18, obscurecidos de entendimento, ignorância em que vivem, alheios à vida de Deus, ou seja, estão ali sem um discernimento, sem um entendimento espiritual, estão cegos espiritualmente falando. E então o versículo 17 também diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram, estão entregues à dissolução, entregues aos seus desejos e às paixões da sua carne. Tudo resulta de um coração endurecido. É o termo que Paulo está usando para lembrar aqueles seus leitores de sua vida anterior sem Cristo Jesus. Mas também aqui no versículo 19, o apóstolo Paulo também vai dizer aqui: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez. Também é uma vida marcada por avidez. E essa palavra também usada pelo apóstolo Paulo, essa avidez, né, que ele está dizendo aqui, é ali um desejo irresistível. É um desejo ali descontrolado, para que possa então ali se satisfazer. É o que Paulo está dizendo, essa avidez. Avidez para quê? Para cometer toda sorte de impureza. Para cometer toda sorte de impureza. É um outro termo forte que o apóstolo Paulo está usando aqui para esse desejo de cometer toda sorte de impureza, significando uma lascívia, né? Ali um desejo, um impulso descontrolado, uma disposição para qualquer prazer, uma disposição para rejeitar disciplina. É ali uma vida que não se preocupa com os efeitos morais de sua conduta. O que mais importa são os desejos serem saciados e satisfeitos. E olha, o pecado pode dominar sim o homem ao ponto de que ele perca até mesmo a vergonha e a decência. Não se importe mais com a sua moral, com a sua reputação. Nós podemos ter como ilustração, indo para Provérbios capítulo 23, Provérbios capítulo 23, nós podemos aqui ter várias ilustrações, vários exemplos dessa vida que está tão ali entregue, tem tanto aquele desejo por se satisfazer, que passa ao ponto dessa prática se tornar algo que não mais leva a pessoa a se preocupar com as suas ações, com o resultado delas, com a sua reputação ou com os efeitos morais que tais atitudes podem trazer. Um exemplo disso, vamos para Provérbios capítulo 23, a partir do 29, está dizendo assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas, observa agora, sem causa?
Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando uma bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Observa que ela é uma vida totalmente dominada e entregue, aqui no caso falando do poder do vinho, do álcool, em levar a pessoa ali a ter atitudes que ela depois nem lembra. Para quem são as feridas sem causa? Vai se colocar no alto do mastro, vão espancá-la e nem vai sentir dor. Então vai ali acordar, despertar e só vai ter um pensamento: voltar a beber. Então aqui é uma ilustração onde mostra esse desejo desenfreado da carne, onde chega a um ponto de não mais nem se preocupar com a sua reputação, se vão rir, se depois vai virar motivo ali de zombaria, não está mais preocupada, porque o desejo é de que com toda avidez possa cometer toda sorte de impureza. Então, esta é a vida anterior que aqueles que haviam entregue suas vidas a Jesus tinham, né? E nós precisamos lembrar que o contexto onde eles se encontravam, que nós já estudamos em nossa primeira lição, em Éfeso, ali tantos prazeres ali disponíveis para serem saciados, mas agora Paulo está dizendo: olha, vocês não mais devem andar, não mais devem viver, ter um proceder como antes. Vocês precisam agora não mais andar como também andam os gentios, aqueles que não estão em Cristo Jesus. Precisam não mais andar segundo a dureza do coração, com essa avidez, esse desejo desenfreado por cometer toda sorte de impureza. Então, nos versículos 20 e 21, Paulo vai fazer o contraste. Olha o que ele vai dizer: mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo está dizendo: mas vocês, se de fato aprenderam sobre Cristo, se de fato têm recebido a Cristo e estão em Cristo, vocês não mais devem ter esse proceder, não mais devem viver dessa forma. Então ele vai dizer a partir agora do versículo 22 até o 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, Paulo vai dizer: nessa vida passada, esse proceder no passado, vocês devem primeiramente se despojar. Se despojar de quê? Do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Esse despojar aqui significa tirar por completo. Aqui Paulo falando como se eles tivessem que tirar uma roupa por completo. Não poderiam ficar com uma peça apenas, mas o objetivo era ali se despojar, tirar por completo aquela roupa antiga, como nós temos visto nos versículos anteriores. Versículo 23, era preciso renovar o espírito do vosso entendimento, renovar o entendimento, a compreensão, a visão, ali o discernimento espiritual. Lembra que uma vida sem Cristo, como nós vimos nos versículos acima, é uma vida sem esse discernimento, sem esse entendimento espiritual. É marcado pela ignorância, alheio a Deus, aquilo que agrada a Deus. Mas agora em Cristo, nos despojamos do velho homem, temos a renovação da nossa mente, nós temos ali uma visão espiritual renovada pelo Senhor, onde nós podemos compreender esse mundo espiritual e estamos tirando por completo o velho homem. E o versículo 24 vai dizer: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então é tirar o velho homem, tirar por completo a roupa antiga, renovar o entendimento, a mente, ter essa visão espiritual, para que possa então agora se revestir, se vestir por completo do novo homem, de uma nova vida, de uma nova criatura
em Cristo Jesus. Então, aqui agora nós vamos começar a contemplar esta guerra espiritual na prática. O apóstolo Paulo vai começar agora a falar na prática. Como que é essa guerra espiritual? Como que é esse combate daquele que está em Cristo? Porque ainda existe nele essa velha natureza. Ainda existe esse velho desejo por pecar, por satisfazer a carne de uma forma desenfreada. Mas agora habita o Espírito Santo, está em Cristo Jesus. E ali recebeu o poder para dominar tudo isso. Então vem essa guerra espiritual que aqui em Efésios o apóstolo Paulo fala que é do velho homem com o novo homem. Mas em Gálatas ele vai dizer que é da carne, os desejos da carne, contra então o fruto do Espírito, as obras do Espírito Santo em nós. Então como é essa guerra espiritual daquele que está em Cristo Jesus, guerreando nele a sua velha natureza e a sua nova natureza? Primeiramente, versículo 25, essa primeira guerra espiritual que existe é da verdade e a mentira. Paulo vai dizer por isso, deixando a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O Senhor Jesus ensinou que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é a origem da mentira. E quando diz aqui, por isso deixando a mentira faz parte da velha natureza. Mas agora no novo homem, nós precisamos nos vestir da verdade. Precisamos agora estar ali vestidos por completo da verdade. E não apenas falar a verdade, mas viver a verdade. Porque somos membros, a explicação que Paulo vai dizer, porque somos membros uns dos outros. Nós estamos ligados uns aos outros, estamos na mesma edificação espiritual, participamos de uma unidade espiritual. Então precisamos ali viver na verdade, falar a verdade, mas também viver e praticar a verdade. Não mais ali vivermos na mentira. Então essa é a primeira guerra espiritual. Uma segunda guerra espiritual que Paulo fala no versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Aqui é uma guerra espiritual entre a ira, que nós vamos descobrir que ira é essa, que Paulo está dizendo aqui, e a omissão. A ira e a omissão, porque essa ira aqui eu não vou dizer que é a ira justa, como alguns falam, porque nessa questão de ira justa, muitos ficam se irando achando que é justo. Mas essa ira aqui, ela é fruto, resultado de uma indignação por uma injustiça, não em relação a nós mesmos, porque aí nós estaríamos querendo nos vingar. Então, esta ira aqui é uma injustiça por algo que atinja o nosso próximo, ou que seja uma injustiça que contrarie a vontade de Deus. O nosso maior exemplo disso é o Senhor Jesus. Vamos para Marcos. Marcos, capítulo 3. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele era dotado ali de toda mansidão. Mas aqui em Marcos, capítulo 3, Marcos 3, nós vamos ver o versículo 5, mas para que nós possamos ali entender o contexto, o Senhor Jesus estava ali na sinagoga, e na sinagoga chegou um homem ali necessitado de cura. E todos ali, os religiosos, estavam ali com seus olhares atentos para ver se o Senhor Jesus iria efetuar aquela cura, porque era um sábado, E então o versículo de número 3, disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhe perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram, quem? Aqueles que estavam na sinagoga, os religiosos ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, o Senhor Jesus olhando eles ao redor. O que vai dizer aqui agora? Indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem, estende a mão, estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Então o Senhor Jesus ficou indignado com o quê? Porque aqueles religiosos estavam ali querendo seguir tanta risca a lei, que eles estavam esquecendo dali do primordial, do que era principal. Isso causou indignação
no Senhor Jesus. Mas também vamos agora para o Evangelho de João. Nós estamos em Marcos, você vai ter o Evangelho de Lucas e você vai chegar no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículos 13 a 17. João, capítulo 2, versículos 13 a 17, diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então observa que aqui o Senhor Jesus, ele não é omisso. Ele está diante de injustiças que contrariam uma vontade de Deus, não ali a ele, não é contra ele, mas contra o Pai. É contra ali aquele homem que precisava da cura. E isso ali leva o Senhor Jesus a ter uma postura diferente. Observa aqui que não vai dizer que Jesus deu um soco em algum daqueles homens, mas está dizendo aqui que ele saiu quebrando tudo. Ele quebrou, virou as mesas, jogou tudo pelo chão, esparramou e expulsou. E certamente foi ali num tom maior um pouco do que alguém com muita calma, porque ele estava indignado com aquela injustiça. E eu fico imaginando nos dias de hoje, se o Senhor Jesus viesse a essa terra e ele pudesse entrar em templos e ele visse os comércios que estão sendo feitos, o que será que o Senhor Jesus teria feito também nos dias de hoje? E às vezes nós vemos essas injustiças, nós vemos tantas heresias, nós vemos tantas teologias que não surgem da palavra de Deus, mas de vontades humanas, e às vezes nós nos calamos, nós ficamos omissos, nós queremos manter a paz, mas nós precisamos nos indignar com estas coisas. Não podemos aceitar, não podemos concordar, não podemos ficar calados, porque nós devemos zelar pela verdade de Deus. Não é sair xingando a ninguém, ofendendo a ninguém, mas é então se impor com a verdade e ali ficar indignado por essas injustiças que andam sendo feitas. Porque a nossa tendência humana é de sermos omissos, de não nos importarmos com as injustiças existentes aí fora, mas sim precisamos nos importar. E as injustiças, corrupção, tudo que há de errado deve sim nos trazer indignação. Lógico que isso não pode nos dominar, porque quando nós voltamos agora para Efésios capítulo 4, o restante do versículo vai dizer assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Então agora a guerra espiritual, ela é da mansidão versus a ira. A ira não pode nos dominar. E quando diz essa expressão, Paulo usa: não se põe o sol sobre a vossa ira, ali um rabino judeu, ele pedia na sua oração que jamais pudesse dormir, guardando ira, amargura do seu irmão. E quanto mais se demora, para poder buscar ali uma reconciliação, maior é a chance de prolongar e aumentar ainda mais, crescer ainda mais a amargura. Então, antes do sol se pôr, é preciso o mais rápido possível que nós possamos buscar uma reconciliação. Então, às vezes, nós podemos ali fazer alguma injustiça com alguém, ofendemos alguém, mas pessoas podem também cometer injustiças e nos ofender. E nós precisamos buscar o mais rápido possível. Não podemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. É preciso o mais rápido possível irmos até essas pessoas e nos reconciliarmos com elas. Ficarmos ali guardando esta ira, esta indignação, nos dominando, nos fazendo mal.
isso não procede de Deus. Precisamos aprender a ter essa mansidão em buscarmos a reconciliação com aqueles que ofendemos, mas com aqueles que porventura também tenham nos ofendido. Porque o versículo 27 vai dizer: nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. 1 Pedro 5,8 nos fala: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém para devorar. Não é assim? E esse nem deis lugar ao diabo, nós temos aqui uma guerra espiritual. Ou nós vamos vigiar, ou nós vamos dar espaço, vamos dar lugar para o diabo agir em nossas vidas. E aqui nós podemos entender esse versículo tendo por sequência do que vimos no 26. Quando nós não nos reconciliamos com alguém que nos ofendeu, ou que nós ofendemos e fica ali aquela inimizade, isso é uma forma de dar uma brecha, de dar um espaço para o diabo, porque Paulo usa aqui o inimigo com o nome diabo, e diabo significa que ele é caluniador, que ele é acusador. Então, quando ele descobre uma brecha ali, uma briga que existiu, ele vai encontrar na falta da reconciliação uma brecha para ele semear a divisão e a inimizade. O diabo ama uma divisão, uma separação, uma inimizade. E quando ele vê que não há uma abertura para a reconciliação, o orgulho fala mais alto. Então, ali ele encontra um lugar, uma brecha para estar agindo. Olha só, 2 Coríntios capítulo 2. Vamos para 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. Versículos 10 e 11 diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, o contexto que Paulo está dizendo é isso: olha, se há alguém ali passivo do nosso perdão, eu juntamente com vocês eu perdoo, para que o diabo não alcance vantagem em tudo isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado, sermos vigilantes, não dar brecha alguma para que o diabo tenha ali atuação através de nós ou nas nossas vidas. Mas quando Paulo diz também nem deis lugar ao diabo, sim, vindo desse versículo 26, que ele encontra brecha onde não há uma conciliação. Mas também quando ele diz nem deis lugar ao diabo, o diabo ele é acusador, caluniador, ele usa pessoas, os chamados fofoqueiros, aqueles que gostam de intrigas, de falar mal, de trazer ali assuntos que não são pertinentes a nenhum dos dois na conversa. Então precisamos aprender a não dar lugar a esses tipos de pessoas, fofoqueiros, caluniadores, que gostam de jogar pessoas umas contra as outras. É preciso não dar lugar ao diabo, é preciso ser vigilante para que ele não tenha brecha alguma para agir nas nossas vidas ou através das nossas vidas. Então a guerra espiritual no versículo 25 é da verdade contra a mentira. No versículo 26 é da ira, a indignação por uma injustiça ou a omissão. Mas é da mansidão com a ira. Mas também agora no versículo 27 é em vigiar ou dar lugar ao diabo, dar espaço para ele agir. Mas continua o apóstolo Paulo dizendo no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aquele que furtava, não furte mais. Então aqui o que o apóstolo Paulo está nos falando é que há uma guerra espiritual entre o trabalho e entre furtar, ser desonesto, é honestidade versus desonestidade, porque ele diz aquele que furtava, que vive em desonestidade, tomando aquilo que não pertence, deve agora que está em Cristo Jesus trabalhar,
fazendo com as próprias mãos o que é bom, né? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, você está em Cristo, então agora procure trabalhar, fazer o que é bom com as suas próprias mãos. E o apóstolo Paulo falava muito isso sobre trabalho. 1 Tessalonicenses, vamos para 1 Tessalonicenses. Estamos em Efésios, você vai passar Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos estar vendo aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o versículo de número 12. Ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço aos que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que o tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho com que realizam. Paulo está ali recomendando, olha, receba esses irmãos que estão trabalhando no meio de vós, com todo o apreço, estão os presidindo, os admoestando no Senhor, os recebam com consideração, está dando valor ao trabalho. Mas quando nós vamos para 2 Tessalonicenses, nós vamos ver capítulo de número 3, capítulo 3, versículo 10 a 12. 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12 diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Olha, eu vi isso daqui, parece algo forte, mas é verdade. Quantas pessoas têm condição de trabalhar com as suas próprias mãos, mas preferem não trabalhar e buscar usufruir daqueles que estão se esforçando por trabalhar. E o apóstolo Paulo está dando conselho isso no âmbito da igreja. Certamente há alguém no meio de vocês, está desempregado, não consegue trabalho, mas é uma pessoa que está disposta a trabalhar, está disposta a ser útil, fazer alguma coisa, apoie, ajude. Mas é alguém que tem condições de trabalhar, saúde para trabalhar, condições para trabalhar e não quer trabalhar, que não coma, que passe fome, não é obrigação de ninguém ajudar e sustentar o que Paulo está dizendo, que cada um deve trabalhar tranquilamente e comer o seu próprio pão. Mas voltando para Efésios, o objetivo de agora, uma vez que está em Cristo, em vez de viver nessa vida desordenada, mas agora trabalhar, fazendo com as mãos o que é bom, o objetivo também não é apenas ele ser beneficiado, mas olha o que ele diz no final do versículo 28 de Efésios, aqui no capítulo 4. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Então o objetivo é que tenha sua necessidade suprida, tenha o pão de cada dia por meio do trabalho, mas que também possa suprir, acudir àquele que tem alguma necessidade. Então agora é uma guerra espiritual entre aquele que vai querer viver de uma forma desordenada, mas aquele que está em Cristo agora vai querer ter prazer em trabalhar, ganhar o pão, com as suas próprias mãos. Versículo 29, outra guerra espiritual. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então aqui é uma guerra espiritual daquele que vai edificar por meio das suas palavras e aquele que vai destruir através de suas palavras. Palavras torpes, Palavras torpes. Palavras que não vão trazer nenhum benefício, que não vai acrescentar nada. Pelo contrário, vai prejudicar ou destruir aqueles que estejam ouvindo. É preciso que aquele que está em Cristo Jesus busque falar e se expressar sempre de uma forma que possa edificar, que possa fazer bem, sejam palavras que edifiquem, boas, aqueles que estejam ouvindo. Isso faz lembrar lá em Jó, vamos abrir em Jó, no Antigo Testamento, Jó capítulo 4.
Vamos para Jó, capítulo 4. Antes de Salmos, se você abrir em Salmos, você vai chegar a Jó. Lembra que Jó está passando por suas provações e ali seus amigos chegam para tentar ali ajudar, mas acabam atrapalhando. Mas eis que eles vão dizer o seguinte, capítulo 4, versículo 4, é o seu amigo Elifaz, ele está aqui falando para o Jó, ele vai reconhecer algo de Jó, ele vai dizer, Jó, as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçaram, e os joelhos vacilantes tens fortificado. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam. Quando nós abrimos a boca, nós a abrimos para edificar, para levantar, reerguer aquele que está caído, ou para destruir os que estão de pé, ou acabar de destruir os que já estão caídos. O Senhor Jesus, vivendo em nós, Ele quer usar nossas bocas, não para palavras torpes, grosseiras, mas para que nós possamos transmitir graça, palavras boas que edifiquem aqueles que estejam nos ouvindo. Mas é uma guerra espiritual, para edificar através das palavras ou para prejudicar as pessoas. Versículo 30, uma outra guerra espiritual. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele lembra do que ele já falou lá no capítulo 1, versículo de número 13, que nós recebemos ali a garantia da salvação quando o Espírito Santo vem habitar em nós. É o selo da nossa redenção, a garantia da nossa salvação é a presença do Espírito em nós. Por isso ele está dizendo, não entristeçais o Espírito de Deus. Então é uma guerra espiritual, porque ou nós vamos alegrar o Espírito Santo de Deus, ou nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. E nós podemos sim entristecê-lo com os pecados, quando nós não seguimos a sua direção, mas se prevalece o desejo e a direção da nossa carne. E nós precisamos então agora viver nessa guerra buscando agradar o Espírito Santo do Senhor. Mas agora, a partir do versículo 31 até o capítulo 5, versículo 2, nós vamos ver que é uma guerra espiritual para andarmos, vivermos em amor, ou para andarmos e vivermos em rancor. Ele vai dizer aqui no versículo 31, longe de vós toda amargura. Amargura que é um ressentimento que é prolongado. Vir ali algo que é fechado a uma reconciliação, algo que fica se remoendo. É como se ali vá nutrindo um ressentimento, prolongando, e vai fechando o coração. E Paulo está dizendo agora, longe de vós toda amargura. Mas agora ele vai usar duas palavras aqui parecidas, cólera e ira. A cólera que ele está usando aqui, que também seria a irritação, é uma ira temporária, como uma chama de palha. Mas ele vai também dizer não apenas a cólera ou essa irritação, mas também longe de vós a ira, que já é uma ira habitual, prolongada, que continua, que prevalece e que nos domina, deve estar longe de nós. Também ele vai dizer aqui, longe de vós, gritaria, porque junto com a gritaria vem as blasfêmias e bem assim toda a malícia, a maledicência, o falar mal contra as pessoas. Então essa gritaria indica uma falta de domínio e controle da fala, leva a discussões. E Provérbios 15:1 diz que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita iras. Então, porque às vezes há muitas gritarias, brigas entre amigos, entre pessoas, entre casais, porque ali em vez de ter um que vai desviar o furor, vai querer falar mais alto, e o outro vai querer falar mais alto, e o outro vai falar mais alto, vira uma gritaria, vira ali uma discussão. E então, isso, quando ocorre, só vai mostrar uma coisa, que um argumento, quando ele é movido, depende de gritos, ele então não vai mais ser um argumento, vai se tornar uma disputa, vai perder o seu fundamento, vai gerar maledicência, pode gerar ali blasfêmias, pode desencadear inimizades. Por isso que é preciso manter longe de nós
toda gritaria, toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então ele vai dizer o contraste: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Benignos. É uma disposição mental em se preocupar com os sentimentos dos outros, com seus pesares, com suas lutas, reconhecer seus problemas, suas fraquezas. Nos leva a não vivermos em amargura, em cólera, ira, gritaria, com blasfêmias e malícias, mas a sermos compassivos, a perdoarmos aqueles que tenham nos ofendido. E então não apenas sede benignos, que ele está dizendo no versículo 32, mas no capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, perdoando, tratando as pessoas como Cristo as tratava, perdoando as pessoas como Cristo as perdoava. Então nós precisamos também lembrar como Cristo nos perdoou, como Ele tem nos amado. Assim nós devemos nos portar com as pessoas, sendo benignos, compassivos, as tratando com amor e as perdoando. Então é uma guerra espiritual, porque ou nós vamos andar em amor, ou vamos andar em rancor. Mas o que Paulo faz aqui, tanto no versículo 32 como no capítulo 5, 1 a 2, é trazer Cristo como modelo, como padrão para essa vida em amor e não uma vida em rancor. Que quando Paulo aqui está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. As crianças, elas aprendem mais imitando os pais. As crianças vão aprender muito mais vendo seus pais fazerem do que ouvindo seus pais falarem. Isso é profundo. As pessoas vão aprender, as crianças vão aprender mais vendo seus pais fazerem do que ouvindo os seus pais falarem. E o que aqui Paulo está dizendo: ser depois imitadores de Deus como filhos amados, é ter vida com Deus, é conhecer a palavra de Deus como Cristo viveu, para que nós possamos imitá-lo, para que nós possamos nos portar do jeito que Cristo se portava, para que nós possamos lidar e tratar as pessoas com compaixão, com mansidão, com perdão, como Cristo agia. Precisamos então ser imitadores do Senhor por meio do padrão que é Cristo Jesus. Então, para que nós possamos manter longe de nós o rancor, nós precisamos viver perto daquele que é a fonte do amor. Para que nós possamos manter longe de nós o rancor, é preciso que nós possamos viver perto da fonte do amor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é uma guerra para andar em amor ou andar em rancor. Mas agora, no capítulo 5, versículos 3 até o 14, nós vamos ver que é uma guerra espiritual entre andar na luz ou andar nas trevas. E quando nós falamos em luz, porque versículo 8 diz assim no capítulo 5: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Toda vez que a Bíblia fala em andar na luz, está aqui indicando a pureza, a santidade. 1 João capítulo 1, versículo 5 a 7, João vai dizer: filhinhos meus, andem na luz, porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então Deus é luz, Deus é santo, Deus é puro. Então nós precisamos andar na luz do Senhor, andar em pureza, andar em santidade, não nas trevas, que indica o domínio do pecado. Em Colossenses 1,13, Paulo diz: ele nos libertou do império das trevas, do domínio das trevas, do império do domínio do pecado. E agora nós precisamos então andar na luz do Senhor. E para andar nessa luz, versículo 3 diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Mais uma vez aqui,
o apóstolo Paulo vai estar aqui falando a respeito, né, de não falar palavras torpes, palavras vãs. Ele vai dizer até aqui como tratar como chocarrices, né? Palavras que não devem ser mencionadas no meio daqueles que estão em Cristo Jesus. Deve-se tomar este cuidado para que não haja essas palavras, essas conversações saindo das bocas ou na convivência daqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 5 diz: Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele está dizendo também, olha, impuros, até avarentos, ele vai acrescentar aqui, que são idólatras, tem herança no reino de Cristo e de Deus. No versículo 6, aqui ele vai dizer: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Desde o versículo 3, quando ele diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, porque existia ali já naquela época aquele pensar leviano em relação ao pecado. Era muito comum ali na Grécia, como em Corinto, em Éfeso, como nós vimos, os cultos aos deuses, com as sacerdotisas ali, que levavam os homens à prostituição. Então, eles estavam vindo desses contextos, e Paulo dizendo: olha, agora nem mais nomeiem essas coisas, porque só de falar isso traz à mente. São práticas que não devem nem ser pensadas, trazidas à lembrança, porque elas não agradam a Deus. Que sejam piadas vulgares, imorais, que isso nem se nomeie no meio de vós. Mas também naquela época havia o pensamento chamado, o tal do gnosticismo. Quando Paulo escreve a carta aos Colossos, ele está tratando direto em relação a isso. Mas o que era, de uma forma simples, esse pensamento de gnosticismo? Que o espírito é bom, mas que a matéria é má. Ou seja, o que vale é o espírito. O corpo é mau mesmo, a matéria é má mesmo. Ou seja, se a matéria é má, então a prática da imoralidade, não tinha importância. Era como se fosse nos dias de hoje aquele pensamento de que meu corpo, minhas regras. Ou então no meio da igreja aquele pensamento de que o que importa não é o que eu faço do meu corpo, mas o que importa é o meu coração, porque o meu coração é de Jesus, mas o meu corpo é meu. Então já existia esse pensamento naquela época, e Paulo está dizendo no versículo 6, olha, ninguém vos engane com palavras vãs. Olha, não tem esse pensamento leviano em relação ao pecado. Ele já havia ali dentro da igreja esses que haviam, que traziam essas pregações, buscando ali trazer um pensamento leviano em relação ao pecado. Estavam pervertendo a doutrina da graça. Paulo também fala em Romanos 6, olha, porque estamos debaixo da graça, nós vamos continuar pecando? Ele já responde, de maneira alguma. Não é que a graça de Deus cobre o nosso pecado, que nós vamos ver pecando. Pelo contrário, a graça de Deus existe para que nós não vivamos no pecado, para que nós possamos ter domínio sobre o pecado. Mas esse pensamento não importa, o que importa é o coração. E não é, porque quando você vê na Bíblia, o Senhor está preocupado com o nosso corpo. Ele é templo do Espírito Santo. O que fazemos com o nosso corpo? Precisamos então tomar muito cuidado, não ter esse pensamento leviano do pecado. No versículo 7 diz assim: portanto, não sejais participantes com eles. Nós precisamos tomar cuidado. Precisamos nos desviar de pessoas que tenham esse pensamento leviano em relação ao pecado. Não é nem para nós participarmos. Precisamos então manter uma certa distância desses que pervertem essa doutrina da graça de Deus. É preciso tomar cuidado, porque versículo 8 ele vai dizer novamente, vamos ler: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ele está os lembrando, olha, vocês estavam em trevas, no domínio das trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então andem, se portem como filhos da luz. E se portar como filhos da luz,
partir do versículo 9, primeiramente ele vai dizer: aquele que de fato está na luz do Senhor e anda e vive na luz, vai então ali demonstrar o fruto da luz. Versículo 9 diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso aqui eu gosto de dizer que são as três irmãs que são inseparáveis. Para que nós possamos andar na luz do Senhor, essas três irmãs precisam ser inseparáveis, que é a bondade, a justiça e a verdade. Isso me faz lembrar de quando eu estava na faculdade e ali uma pessoa me pediu ali uma cola na hora da prova e eu me recusei a passar. E logo o argumento foi o seguinte: sabia que eu estava já estudando teologia, conhecia a palavra, então logo veio com aquele argumento: mas você sabe muito bem, a Bíblia ensina que nós devemos amar uns aos outros, você tem que me ajudar, isso é egoísmo da sua parte, você sabe mais do que eu. E é um bom argumento. Então eu estaria ajudando, eu estaria ali levando até essa pessoa a bondade. Porém a bondade iria sozinha, porque eu não poderia levar comigo ali a justiça e a verdade. Então, para que nós possamos andar na luz, esses três são inseparáveis. Bondade deve vir cercada de justiça e verdade. A justiça vem com a bondade e a verdade vem com a bondade e a justiça. São inseparáveis, é o fruto daquele que anda na luz do Senhor. Mas também versículo 10 mostra que aquele que anda na luz do Senhor, ele também tem discernimento da luz. Olha o que diz aqui, versículo 10: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aquele que anda na luz do Senhor sabe o que é aquilo que agrada a Deus ou não. Sabe o que agrada a Deus ou não. Nós sabemos ali, 1 Tessalonicenses 5, 21, 22, Paulo dá um conselho: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma ou de toda aparência do mal. Aquele que está em Cristo, que anda na luz do Senhor, com a luz do Senhor, sabe discernir o que é trevas, aquilo que não agrada ao Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas. Em capítulo 10, 23 ele fala: mas nem todas edificam, nem todas convêm. Então aquele que está em Cristo sabe discernir através da luz o que é trevas, o que não agrada ao Senhor. Mas também agora no versículo 11, aquele que está na luz do Senhor sabe fazer separação com a luz. Olha só o que diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. A luz, ela não se mistura com as trevas. Luz não se mistura com trevas. Ela influencia e dissipa. Não pode ser cúmplice, mas reprovar as obras da treva. Então, se estamos na luz, nós não podemos ser cúmplices, ficarmos ali sendo coniventes, apoiando aqueles que estejam em práticas de trevas. Precisamos reprová-las. Não podemos ser omissos, porque a luz não se mistura com as trevas. Mas aqui em último lugar, versículos 12 a 14, nós vemos aqui a manifestação ou a revelação da luz, quando diz: porque os que eles fazem, versículo 12, fazem oculto, só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. A luz tem essa qualidade de trazer aquilo que está oculto às claras. Um ambiente escuro, você acende a luz e tudo se revela. Então a luz de Cristo em nós, ela vai sempre revelar e manifestar os pecados, aquilo que é trevas. E Paulo conclui aqui o versículo 14, fazendo uma citação não do Antigo Testamento, mas de uma poesia que possivelmente fazia parte de um hino cristão ali antigo, que se acredita, ele diz: desperta, ó tu que dormes, acorda, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então nós precisamos estar em guerra para andarmos na luz e não mais nas trevas. E andar em luz é ter o fruto da luz, que consiste na bondade, justiça e verdade. É também ali saber discernir por meio da luz o que agrada ao Senhor ou não.
É também ali saber fazer separações entre luz e trevas, mas também ali ter a manifestação da luz por meio de Cristo, que em nós habita. Então até aqui nessa primeira parte temos visto como que é uma guerra espiritual ferrenha daquele que está em Cristo Jesus. Então eu gostaria de concluir mais esse estudo novamente perguntando: você está em Cristo ou sem Cristo? Se não há guerra espiritual em você, se você está entregue às suas vontades, então isso é um indício talvez que você não entregou sua vida a Jesus. Não há uma guerra entre a velha natureza e a sua nova natureza. Ainda não há uma nova natureza em Cristo Jesus. Entregue a Jesus. Olha, é guerra espiritual, mas também tem tanta bênção espiritual. E nas próximas lições nós vamos estar vendo mais um pouco dessa guerra, mas vamos concluir vendo que nós podemos ter vitória nessa guerra espiritual. Mas se você está em Cristo, como você está? Você é um soldado que está ali totalmente vulnerável e entregue novamente à sua velha natureza, perdendo para a sua carne, ou você está em posição de guerra, atento às ciladas, às estratégias do inimigo, guerreando contra a sua carne? Você está mais perdendo ou está tendo mais vitórias? Nós vamos estar nas próximas lições vermos que em Cristo nós vamos ter ali as condições de vencermos essa guerra espiritual, mas por hora nós possamos refletir sobre quais são as áreas que nós estamos mais vulneráveis dentro desta guerra espiritual, para que nós possamos então ter ali a orientação da palavra do Senhor nos próximos estudos, para que nós tenhamos vitória em Cristo nesta guerra espiritual. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.